Olá! Estou aqui novamente para compartilhar outro assunto muito importante. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Nosso assunto de hoje é sobre o tema oração. Devido a tantos absurdos no meio gospel, eu nunca vi tantas orações sendo feitas de qualquer forma, como se fosse um amuleto de sorte, ou uma varinha mágica, ou algo como se você pudesse determinar a Deus para que ele viesse fazer acontecer. Nunca vi tanto alarde e exibicionismo, e até mesmo aqueles que vão para o monte orar e fazer vídeos querendo se aparecer ou querendo dizer que são mais santos que as outras pessoas, ou pelo fato de estarem no monte, terão mais poder em suas orações, e suas orações serão primeiramente ouvidas. Acredito que na madrugada você já recebeu um áudio ou uma mensagem escrita dizendo: estou orando por você. Eu fico pensando, esta pessoa está orando ou está me enviando uma mensagem? Pois a oração você precisa ter uma concentração e um respeito para falar com Deus, sem contar os áudios e vídeos e mensagens enviadas nas redes sociais com vários tipos de orações para você escolher. Ou então aquelas orações com revelações absurdas. Acredito que você já viu todas essas coisas que estou falando. E tantas outras coisas que poderíamos citar aqui nesse vídeo. Olhando para a Bíblia Sagrada, verificando os seus ensinamentos, vamos observar que devemos orar em secreto. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Veja, é algo muito preocupante, pois os sacerdotes rejeitaram e desprezaram o conhecimento de Deus. Com isso, o povo estava sendo destruído. A população inteira de Israel estava sendo destruída, totalmente aniquilada, por causa da falta do conhecimento acerca de Yahvé, que é o Altíssimo Deus, pelo fato dos sacerdotes, os ditos líderes religiosos, terem recusado o aprendizado sobre a palavra de Deus, a lei de Deus. Além disso, aqueles que deveriam estar sendo ensinados por eles se mantinham em estado de constante rebelião e também foram rejeitados por Deus. Em nossos dias não é diferente. O povo está sendo destruído devido à falta de conhecimento sobre Deus. Tanto os liderados, tanto os ditos líderes religiosos. Depois dessa introdução, que já se tornou extensa, referente a esta situação do mundo gospel evangélico, resolvi falar e compartilhar esse assunto sobre a oração, baseado em alguns textos da Bíblia Sagrada. Na continuação desse vídeo, estaremos lendo várias referências da Bíblia Sagrada, explicando e ensinando como deve ser uma verdadeira oração. É somente através da oração que podemos ou poderemos manter um contato com Deus. Através desse contato, através da oração, vamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus por intermédio do seu Espírito Santo. Que fique bem claro e bem esclarecido aqui: Deus nunca vai falar algo ao seu coração e ao meu coração que seja contrário ao ensinamento da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Deus só fala aquilo que é de acordo com a sua palavra.
Deus só responde a quem busca com insistência. Veja Mateus 7:7. Precisamos saber que a oração não é algo ou uma forma mágica para querer obter tudo aquilo que queremos. Caso fosse assim, Deus iria atender a qualquer pedido absurdo. Claro que não. Existem condições. A oração é uma adoração a Deus que inclui a atitude de espírito. E essa atitude nos aproxima de Deus. Leamos o texto da Bíblia Sagrada que nos diz assim, João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos analisar esse texto? Os verdadeiros discípulos ou alunos de Jesus devem fazer muito mais que simplesmente acreditar em Jesus, mas principalmente viver as palavras de Cristo. Em outras palavras, seria a prática do Evangelho de Cristo Jesus, pois quando verdadeiramente as palavras de Deus estão em nós, nós não iremos determinar ou pedir o que simplesmente queremos, mas vamos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, pois quando estamos em Cristo, nossos pensamentos e desejos não serão egoístas, mas estaremos de acordo com o desejo e a vontade de Deus. E com certeza, nossos pedidos irão agradar a Deus, principalmente quando estamos gerando bons frutos e levando outras pessoas a acreditarem em Jesus Cristo. Por isso precisamos guardar a sua palavra, os seus ensinamentos, fazer o que é agradável a Deus. Veja 1 João 3:22. Vejamos outro texto, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Nesse texto, vamos observar um aconselhamento do apóstolo Paulo, no sentido de nos mantermos em oração de forma contínua. Essa continuidade na oração não é para estarmos de joelhos e olhos fechados o tempo todo, até porque o apóstolo Paulo é bastante inflexível em dizer que todos devem trabalhar, onde temos referências nos livros de 1 Tessalonicenses 5:14, 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 e 11. Nos textos citados, aparecem a palavra preguiçoso ou desordeiro. Essas palavras gregas eram usadas referente aos soldados que ficavam em suas posições e funções, as quais eram designadas para trabalhar. O preguiçoso ou desordeiro sempre causam problemas, pelo fato de não estarem ocupados o suficiente com suas atividades. Por isso, o apóstolo Paulo adverte. Outro sim, a oração ela é ininterrupta e é possível através de uma atitude pessoal construída na dependência de Deus, quando admitimos e percebemos a sua presença dentro de cada um de nós por intermédio do seu Espírito Santo e nos submetemos a obedecer a Jesus Cristo. Isso nos mantém ocupados como um bom soldado de Cristo, a exercer nossas funções como servos obedientes. E, naturalmente, faremos as nossas orações espontâneas, frequentes e curtas. Entretanto, não exclui o nosso dever devocional nas orações, mas as nossas atitudes, caráter e comportamentos devem perdurar em extensão igualitária aos momentos quando estamos a sós para falar com Deus. A demonstração de Paulo continua com a missão original que ele tinha feito em 1 Timóteo 1:3. Os falsos ensinos devem ser desafiados e as nossas ações corretas devem ser colocadas em práticas,
podemos observar que existem palavras usadas para diferentes tipos de orações. Em 1 Timóteo 2:1, tais como pedidos, orações ou súplicas e orações de graça ou agradecimento. Mas o importante é a forma e o foco principal como nos dirigimos a Deus em oração. Paulo diz que devemos orar por todos os homens. Entretanto, ele incentiva que venhamos orar por todos os líderes governamentais. Preste bem a atenção. Não havia exclusividades nas orações para algumas pessoas, e sim para todos, inclusive seus oponentes. Isso inclui os falsos pregadores ou ensinadores, que estavam em eminência naquela época, que eram inimigos da igreja primitiva. Tenha certeza que a oração nos leva a atestar as nossas objetividades e verifica verdadeiramente se estamos conseguindo honestamente orar por aqueles que discordam de cada um de nós. Jesus foi bastante claro: orai pelos que vos maltratam. Mateus 5:44. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Veja que Jesus também ensina referente à perseverança na oração, mas não no sentido de fazer sessões intermináveis de orações repetitivas, mas no aspecto de continuar obedecendo e acreditando em Deus. Consequentemente, estaremos desenvolvendo o nosso caráter, fé e esperança em Jesus Cristo, para nos mantermos nesse mundo de injustiças e aflições até quando Ele vir nos buscar. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Jesus Cristo disse que devemos estar vigilantes, atentos ao seu retorno. Isso significa que não podemos viver de qualquer maneira e descuidada, em busca somente dos prazeres dessa vida. Por isso, a necessidade de estarmos preparados espiritualmente, orando, jejuando e praticando a palavra de Deus em nossas vidas, tendo um caráter ilibado, honesto e digno diante de Deus e da sociedade. Bem como Jesus estava dizendo para os discípulos se prepararem, pois seriam perseguidos. Nesse sentido, também teremos lutas. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. O texto aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, está nos dizendo que devemos esperar com convicção tudo o que Deus tem planejado para cada um de nós. Não tema o futuro. Em qualquer problema ou tribulação que venhamos enfrentar, devemos ser pacientes e confiar em Jesus Cristo. Persevere em oração, tanto individualmente ou coletivamente, pois através da oração teremos o caminho, o consolo e a resposta da parte de Deus. Precisamos também saber que a oração não é algo repetitivo, mas de acordo conforme nos ensina a Bíblia Sagrada. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir a Ele. Mateus 6, 7 e 8. Deus quer que você converse com Ele, mesmo já sabendo o que precisamos. Ele quer nos ouvir, pois Ele é um Deus vivo. Jesus trouxe um outro ensinamento também em Mateus 6 e 6.
para os líderes religiosos, fariseus, que queriam se aparecer publicamente com as suas orações, como existe nos dias de hoje. Esses ditos líderes religiosos querendo se aparecer em busca de popularidade nas redes sociais. Jesus não condena e também não existe problema algum de fazer orações em público. O problema é a autopromoção de uma falsa espiritualidade. O objetivo desse ensinamento é que a verdadeira vida de oração é aquela que ninguém precisa ficar sabendo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. A oração em particular permite a liberdade de abrirmos os nossos corações totalmente para Deus, de uma forma que venhamos falar os nossos verdadeiros sentimentos para Deus e ninguém precisa ficar sabendo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Paulo nos ensina também que devemos estar em sintonia com Deus, orando no Espírito, mentalmente. E o Espírito Santo vai nos ajudar a interceder por nós. Romanos 8:26 e 27. O Espírito Santo vai conceder acesso a Deus. Efésios 2:18. Confiança. Romanos 8:15 e 16, Gálatas 4:6, e vai nos trazer respostas da parte de Deus. Não importa o quanto tempo devemos esperar ou lutar em oração, mas devemos perseverar em oração. Mas como ficaremos o tempo todo orando? Viva a palavra de Deus em sua vida, de modo que a sua própria vida se torne uma oração através dos ensinamentos de Cristo. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. A nossa ligação vertical com Deus é através da oração. Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses em perseverar, ele estava dizendo para continuar firme, disposto e não desistir. Essa perseverança, essa persistência na oração, sem cessar, significa dedicação, mas não no sentido que devemos ficar de joelhos o tempo todo. Mas essa dedicação se tornaria um reconhecimento da dependência de Deus através do seu Espírito Santo, de modo a se submeter à sua vontade e obediência a Ele, Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala velando, quer dizer no sentido de não cochilar e estar em alerta, pois Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Ações de graças significa que devemos agradecer o tempo todo por tudo que Deus tem feito para nós. A gratidão significa que venhamos reconhecer que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas e devemos permanecer esperando a volta de Cristo, porque já está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4:7. Sede sóbrios e vigiai em oração significa ter um hábito disciplinado para termos o nosso tempo de oração a Deus. A falta de oração nos deixa despreparados para os últimos dias que em breve Jesus vai vir nos buscar. Mas preste atenção, a verdadeira oração deve ser conforme aprendemos, de forma fundamentada na palavra de Deus. Louvado seja Deus! Hoje aprendemos mais um grande ensinamento da Bíblia Sagrada, de forma clara, objetiva e gratuitamente. Mais uma vez,
meu muito obrigado por sua participação nesse canal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Deixe também o seu comentário e nos ajudem a divulgar a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas. Um grande abraço do seu amigo, Pastor Charles Fernandes e família.